do Conselho Espírita de Niterói, que congrega as casas espíritas da cidade, inclusive o jeito, não é? E nós estamos comemorando, estamos realizando o 16º mês da Cultura Espírita de Niterói. Isso começou há 15 anos atrás. Exatamente há 15 anos atrás, nós fizemos o primeiro mês da Cultura Espírita de Niterói. Não vai aparecer aí? Então, companheiros, o que acontece? Em 2004, foi o primeiro mês da Cultura Espírita, e nós comemoramos na nossa cidade o bicentenário do nascimento de Kardec, não só nós, como todo o movimento espírita do mundo inteiro. Então, nós agora estamos realizando o 16º. Naquela oportunidade, para fazer um contraponto, foi o bicentenário do nascimento de Kardec. E agora nós estamos comemorando, que os espíritas comemoram também o desencarne, né? Comemorando os 150 anos do retorno do nosso codificador à pátria espiritual. Então, para nós também é um momento significativo. Então, estamos fazendo 15 anos, então, mais um motivo para a gente comemorar, não é mesmo? Também estamos fazendo 70 anos do Pactual, comemorando, e 150 anos da publicação, 160 anos da publicação do livro que é o Espiritismo. E o tema do nosso livro, a Cultura Espírita, é Allan Kardec e sua obra, que nem está aparecendo ali, vai aparecer daqui a pouco. Allan Kardec e sua obra. Então, o que nós fizemos? Oferecemos às casas espíritas que escolhessem um livro para abordar. E algumas casas espíritas se manifestaram. Nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, mas nós escolhemos e abrimos o meio da Cultura Espírita com o Charles Kempf, que foi dirigente da União Espírita Francesa, primeiro secretário do Conselho Espírita Internacional por vários anos. Então, uma experiência muito rica no movimento espírita europeu e internacional. Então, nós abrimos uma palestra, ele foi linda, né? E o Raul Teixeira teve lá lançando o livro dele, inclusive, foi muito bom. Bom, então cada casa espírita abordou, escolheu e abordou muitos livros. E aí essa casa aqui não podia ficar fora, né, Maria, dessa comemoração. Então, nós estamos encerrando o mês da Cultura Espírita hoje aqui. E o livro que vai ser abordado é o que é o Espiritismo, etc. Então, um dos livros, além dos livros de Kardec que nós conhecemos, que vocês também conhecem, nós também colocamos uma das palestras, Allan Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque foi uma obra que ele criou também, que ele fundou. Então, tinha tudo a ver. Bom, companheiros, eu vou abordar aqui para vocês, porque nós, está ali, realização do mês da Cultura Espírita, com o lançamento do livro, Os Monumentos Gêmeos, Allan Kardec e Elo entre Niterói e Lyon. Vocês estão vendo aqui, eu estou fantasiado, bem fantasiado com a camiseta. Se vocês quiserem colaborar com as despesas do nosso mês de Cultura Espírita, eu espero que ela chegue aí para vocês. Está vendo? De um lado tem um monumento Allan Kardec de Niterói, do outro lado um monumento Allan Kardec em Lyon, e nós vamos contar um pouquinho dessa história. Tadeu não gostou muito não, porque está tomando tempo dele, não está tomando nada, né, Tadeu? Bom, aí está o primeiro mês da Cultura Espírita de Niterói, sem nenhuma pretensão, foi uma das 9 comemorações do bicentenário de Kardec no mundo, né? Aí está o encerramento da placa, do medalhão, o nosso relógio sol, uma exposição que nós colocamos no terminal de Angular, onde passavam 300 mil pessoas por dia. É o maior movimento. Até em São Paulo, as rodoviárias são distribuídas. O maior trânsito de pessoas é nessa rodoviária aqui de Niterói, por incrível que pareça. Emitimos um selo, está vendo? Do correio, lá está a diretora do selo entregando para a gente, no livro espírita. Recebemos uma carta da Federação Espírita Brasileira elogiando o nosso encontro, que o nosso mês da cultura foi encerrado com uma reunião da FEB, do Conselho Federativo Nacional. E aqui vocês vão ver o nosso monumento ali, né? E aquele companheiro ali, o cidadão de Lyon.
nosso monumento foi inaugurado em abril de 2004. Em agosto, essa pessoa chega até nós, trazido pela espiritualidade. Não sei como. Ele veio ao Brasil, a esposa desejou conhecer o Museu de Arte Contemporânea, ele esteve lá na antiga FERJ, e ele chegou até nós, e eu mostrei para ele, olha o que ele tinha. Ele tinha um projeto aprovado na Prefeitura de Lyon para colocar uma plaquinha embaixo do nome Rua Salá. Aqui nasceu o codificador, o fundador do Espiritismo, com o qual ele estava fazendo. Então, o projeto tinha vários anexos, inclusive isso é o Express, e ali dá a autorização da Prefeitura de Lyon, né, que ele conseguiu. Bom, enquanto ele foi à Bahia para passeio, nós nos cotizamos o Movimento Espírita de Niterói e oferecemos para ele uma réplica do medalhão. Só que está escrito aqui nessa crista, em vez de bicentenário de nascimento, bicentenário de la naissance. E ali está a plaquinha nossa, que nós foi junto, oferta dos espíritos, a cidade de Lyon, oferta dos espíritos de Niterói. Então aqui estamos nós, eu e o Olivier, que é o companheiro, né, que é o meu parceiro, apresentando o Congresso Espírita Mundial em Paris, e o Roger Perez, que é o presidente do Espírito francês, dizendo o seguinte: nós não conseguimos, esses dois companheiros conseguiram, naturalmente com a ação da espiritualidade. Que ele queria colocar uma placa no túmulo de Kardec, mas como era patrimônio histórico, não foi autorizado. Então ele falou em francês, eu falei em português, aí tem um monumento inaugurado em Lyon, e lá está essa plaquinha nossa que nós fizemos, ela está ter ficado nesse monumento lá, mas a gente entendeu, a União Espírita Francesa colocou a plaquinha dele pequenininha lá, e nossa ficou com a outra placa num paredão que tem no Rio Rhône ou Roda. Companheiros, o Olivier, que é ele ficou encarregado, quando veio ao Brasil, de levar um material para uma exposição que seria realizada lá na Biblioteca de Lyon. Eu sei que são muitas informações, mas vocês vão pegando alguma coisinha ou outra, né? Então, ele, quando veio ao Brasil, falou para esse jovem aqui, o Vansan, esse que está com o microfone ali, esse rapaz fez um trabalho de conclusão de curso de História, que era uma exposição que foi realizada na Biblioteca de Lyon. Então, foi um trabalho feito pela academia e pela municipalidade. Isso é uma coisa mesmo, a intervenção da espiritualidade mesmo, assim, um país laico, materialista. Então, eles decidiram fazer uma exposição em homenagem a Kardec pelo centenário do nascimento dele. Então ele fez, olha o nome da exposição, Lyon, Coração do Espiritismo. Eu vou dizer para vocês por que é isso. Allan Kardec e os Espíritas Leoneses. Então eu estou ali, vocês estão vendo? Olha, casaco bege ali, ó. Estão vendo aquele rapaz com a mão no queixo? Então, o que acontece? Nós, uma pretensão aí, pessoal, eu descobri que para fotografar a vernissagem, eu fui lá no dia 15, era 22, tinha que ter uma autorização. Então eu consegui uma pessoa, a Lili da Suíça, fez uma autorização, e nós fomos a única pessoa que fotografou, única. Teve outra pessoa, ninguém pediu autorização, eles já são rígidos, né? Então está ali. Bom, então está aí, está a exposição, e eu fiquei assim, muito. Aí está eu e o Vansan, que é o jovem, né? E tá, olha só que interessante. Eu falei para vocês que o Olivier, que é aquele da camisa bege, ele ficou encarregado de levar para o Vansan com material, porque o Vansan ficou, a exposição retratava o Espiritismo de Lyon de 1860 a 1930, depois decaiu por causa das guerras. Vocês vão ver, tem um livro sobre isso que o Micael, aquele do queixo, escreveu. Então, uma das coisas, nós demos uma série de coisas para ele trazer para essa exposição. Ele resolveu fazer um painel sobre o Espiritismo na atualidade. Ele ficou surpreso de saber que no Brasil Kardec tinha 25 milhões de simpatizantes e seguidores. Tá? Então eu vou fazer uma exceção, fazer um painel mostrando. Então olha o nosso selo aqui. Ó. Então, além dessa questão dos monumentos, do medalhão de Niterói e de Lyon, existe também um pezinho de Niterói naquela exposição importantíssima. E eu fiquei muito assim, surpreso de um jovem que não é espírita,
fazer uma exposição tão bem feita, doutrinariamente, tão correta. Vocês viram aqui, olha só que interessante. Está vendo ele está na frente de uma sala chamada Sala dos Médicos. Ali dentro uma sala meia luz, uma gravação dos espíritos se comunicando, pintando, ou coisa, né? E ele, então, doutrinariamente perfeito. Eu fiquei assim, como é que pode uma pessoa que não era espírita fazer uma exposição tão bem feita? Aquele jovem lá, o Micael Ponsar, com a mão no queixo, ele, desde 15 anos, ele virou espírita, devorou livros espíritas, e ele estudou profundamente a história do espiritismo. Lyon, inclusive, escreveu um livro, Lyon e o Espiritismo, que foi publicado nessa época. Então, descobri que foi a causa. Então, companheiros, nós estamos, não vou me alongar muito, mas nós escrevemos um livro. Allan Kardec, Elo entre Literatura e Lyon. Não é só por causa dos monumentos, é também por causa do selo. Eu estou muito feliz de ter escrito esse livro, porque eu estou resgatando uma história recente. Esse jovem está esquecido do movimento espírita francês. Está morando agora no Brasil, a espiritualidade dele esteve conosco aqui, né, na Semana Santa, maravilhosa nas palestras dele. Ele foi o primeiro espírita, o primeiro estrangeiro a escrever sobre Chico Xavier, esse jovem. Ele fez uma visita ao Brasil, conheceu o espiritismo, ficou encantado com a influência do Chico Xavier. Então foi publicado em 2010 pelo centenário do Chico Xavier, Peleis de Sei, em francês e português. Bom, então ele está por trás dessa exposição tão bem feita. Então eu estou muito feliz de trazer esse material que estava lá perdido. Vocês, os brasileiros, não tomaram conhecimento disso, né? E os próprios franceses esqueceram, não deram a importância para essa companhia. Ele fez uma enciclopédia virtual no Espiritismo, no Congresso Espírita Mundial de 2004, e apresentou, escreveu esse livro sobre Chico Xavier, escreveu um outro livro que eu vou falar para vocês. Bom, aí tá, eu vou correr agora, tá? Aí está o dia da inauguração do nosso monumento. Nós fizemos uma exposição em 6 idiomas, que é usada, está sendo usada na Bélgica. Então, companheiro, está quase acabando. Vocês ouviram falar dos círculos romanos, do sacrifício, tá vendo? Então vocês estão vendo ali, cristãos ali orando, e outros cristãos em postes, todo, né, envoltos de petróleo, e alguns já estão incendiados, já foram incendiados, os leões. Então, em Lyon ocorreu um massacre, o primeiro martírio de cristãos, que foi nessa arena aí, nós visitamos e fotografamos para vocês. Então, eles quiseram fazer esse negócio de leão comendo criança. Isso está muito comum. Vamos fazer uma coisa melhor, requinte de crueldade. Então botou fogo em todo mundo ali. Então, essa história está narrada no livro Ave Cristo. Está Ave Cristo em francês e português, e aquilo ali está na frente daquele teatro. Então vocês sabem o que aconteceu em Niterói. Além do elo entre Niterói e Lyon, não é só o monumento, não é só o selo, mas em Niterói aconteceu uma tragédia do circo, onde 503 pessoas desencarnaram, pisoteadas ou queimadas. E veio uma mensagem de Humberto de Campos, no livro Crônica do Entumo, traduzido também já para o francês. Está aí a mensagem, que vocês vão ler se quiserem, falando que aquelas pessoas que se comprometeram com aquele massacre de cristãos em Lyon, no ano de 177 depois de Cristo, eles é que reencarnaram, e a espiritualidade, um mecanismo que a gente desconhece, aglutinou alguns ali e desencarnaram, pisoteados ou queimados. Então, se 500 pessoas, a maioria relacionada com o massacre de cristãos de Lyon, eram de Lyon, nós podemos ser, pode ter 2.000 pessoas, 10.000 pessoas de Lyon reencarnadas aqui. Eu posso ser dele, você pode ser dele, está vendo, por exemplo? Tem cara de soldado romano. Acho que ele está por trás disso tudo. Mas nós fomos queimados antes já, então estamos em outra fase. Então, companheiros, para finalizar, acho que eu já passei do tempo bastante, né? O Cristiano está meio agora. Então, companheiros, eu estou muito feliz de estar resgatando essa história recente e valorizando essas pessoas que contribuíram tanto
para o movimento espírita mundial, francês, né? Não só ele, como nós trouxemos agora o Pierre, ontem ele fez palestra no Gepar, ele traduziu todos os livros de André Luiz, 20 obras para o francês. A importância disso, eu que conheço o Rio Mediúnicas lá, desde 1998, a importância de fazer uma mediúnica acesa, essas coisas. Bom, então tem o Vansan, tem o Micael, essas coisas. No final, depois de terminar, eu falo mais um pouquinho. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite. Jesus de Nazaré possa abençoar os nossos corações e eu espero corresponder à honra que me foi dada de estar aqui nessa casa, sobretudo, rever pessoas e compartilhar com vocês um pouco aquilo que foi fruto do tema que me foi oferecido, que para mim é uma honra, por outro lado um desafio muito grande, porque não é fácil falar de Kardec, de sua obra, pela extensão dela, pela riqueza dela, e eu não sou uma pessoa assim habilitada no meu modo de ver a biografias, a estudos assim mais aprofundados, mas eu confesso que vou dar o meu melhor na noite de hoje. Agradeço a Cristina pela oportunidade de ter me oferecido, a noite de hoje, e estendo ela a todos vocês. Vou usar o meu PowerPointzinho aqui, rapidinho. Antes de mais nada, eu achei muito interessante a condução do mês da cultura espírita deste ano, porque ele podia abordar só as obras, O tema ser só o que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles foram muito sábios em associar Allan Kardec à sua obra, porque são coisas realmente indissociáveis. Não há como você explorar bem a obra de Kardec sem compreender melhor esse homem. Assim como fica muito difícil para a gente entender o Evangelho de Jesus sem conhecer um pouco a cultura do povo da sua época. Essas coisas são muito associadas, e na obra de Kardec isso é fundamental. Às vezes a gente perde essa noção, e ao perder essa noção, deixa escapar, às vezes, aspectos preciosos para as nossas reflexões. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão, para que a gente possa extrair o ensinamento divino. Então, tudo que é posto ali, não só na doutrina espírita, como no Evangelho de Jesus, são objetivos de reflexão, e não só de registro de uma informação. Então, no nosso modo de ver, não basta apenas você saber o que está contido ali, mas, sobretudo, o valor divino e espiritual de tudo que está sendo posto. E isso é uma preciosidade de Allan Kardec. Deseja muito isso. A obra dele foi toda estruturada nesse sentido. Desde a sua concepção, até, tenho certeza, até o desejo que tudo isso seja perpetuado pela humanidade afora. Então vou distribuir o nosso tema em 3 momentos para que a gente possa conversar um pouquinho. Vou falar um pouquinho, muito rapidamente, da vida de Allan Kardec. Depois a gente vai falar um pouco da obra, o que é o Espiritismo, o que ele escreveu nessa obra e a forma como ele estruturou essa obra. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto mais reflexivo que eu gostaria de trazer na noite de hoje, que é a parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais gosto. Então vamos lá. Kardec foi um homem muito inserido no seu século em que ele viveu. Não foi um homem à margem da sociedade, um homem assim comum dentro da sociedade de Paris e da França de um modo geral. Ele foi um homem muito inserido.
Kardec participava de muitas sociedades na sua época, sociedades científicas, sociedades culturais. Então ele era um homem muito inserido no seu tempo. Então a gente está falando de alguém que tinha essa capacidade de, na sua época, ser enxergado pela sociedade. E como é que tudo isso se desenvolveu? Ele nasceu no início do século, em 1804, em outubro de 1804, pais católicos, mas muito cedo ele foi, aos 10 anos de idade, ele foi estudar num colégio na Suíça chamado Yverdon. E lá ele teve, considero eu, aquilo que foi a formação mais importante de Kardec, que desse base à estrutura da sua obra. Ele estudou nada mais nada menos com Pestalozzi. E Pestalozzi era um homem que estava muito à frente do seu tempo. Para vocês terem uma ideia, Pestalozzi tem uma frase que ainda nos dias de hoje é um desafio, sob o ponto de vista da educação. Pestalozzi era um educador nato, era um homem também muito reconhecido na sua época, era um homem que pela sua obra, era solicitado por vários países para implantar esse modelo educacional nessa escola da Suíça, em outros lugares do mundo. Inclusive ele colocava, todas as vezes que ele estava fazendo isso, colocava Kardec para administrar um pouco a coisa ali, mas Kardec foi muito cedo para lá, muito cedo para lá. Com 10 anos, 14 anos de idade, Kardec já estava lá nessa escola para completar os seus estudos. Então o Pestalozzi ele dizia o seguinte, que a individualidade do aluno deve ser considerada sagrada pelo educador. Olha como é que esse homem já impactava a sociedade do seu tempo, né? Porque a sociedade daquela época era uma sociedade estruturada no catecismo, na dogmatização, enfim, então era aquela coisa assim, de cima para baixo, professor-aluno, e Pestalozzi não, já enxergava a coisa meio que ombro a ombro, entendia que aquele aluno era um potencial e que a sua individualidade, a sua forma de ser deveria ser respeitada e conduzida pelo educador. Coisa que hoje em dia a gente ainda encontra dificuldade na nossa sociedade de ver escolas que trabalhem dessa maneira. Naquela época esse homem já tinha essa visão de lidar com o aluno de forma preciosa. Então ele entusiasmava muitas coisas. E ele tinha uma característica que eu considero assim fabulosa. Ele dizia que, primeiro, Pestalozzi era um homem que tinha um rigor muito grande no uso das palavras. Então ele não admitia que você colocasse a palavra fora do seu contexto, fora do seu conceito, sobretudo. E não é à toa, no meu modo de ver, que Kardec abre o Livro dos Espíritos, a sua primeira obra, a primeira folha do livro. A gente não está falando de coisas que vêm depois, não, mas na primeira folha do livro, Kardec vai conceituar as palavras. Kardec cria as palavras. É quando ele vai criar espiritismo, vai criar perispírito. Para quê? Para de fato conceituar a palavra e não haver nenhuma margem de dúvida. Vai distinguir o que é espírito de alma, vai distinguir o que é espiritismo de espiritualismo. Isso está na primeira folha do Livro dos Espíritos. Então isso é uma herança de Pestalozzi, porque ele considerava que isso era fundamental na condução da vida. Então não bastava apenas para Pestalozzi você saber o que é paciência, o conceito da palavra. Para ele você só compreenderia o que é paciência se você vivenciasse a paciência. Se você fosse um homem, uma mulher paciente na sua vida. Aí, no entender de Pestalozzi, você compreendeu de fato o que é paciência. Não basta só saber o que é solidariedade. Não basta só saber o que é amizade. Para Pestalozzi era fundamental você compreender o sentido dessa palavra
e vivenciar. Aí sim, você pode dizer que você compreende o contexto, ou o conteúdo, ou o conceito de uma palavra. Então, Kardec vai absorver todo esse ensinamento extremamente avançado, inovador de Pestalozzi. Vai beber dessa fonte e se torna assim um grande cooperador de Pestalozzi dentro do Instituto. Até que um dia Kardec vai sair do Instituto, né, completar os seus estudos, e aí ele sai, né, da Suíça e volta, mas já não volta mais para a cidade onde ele nasceu, que foi Lyon, como o Paulo Sérgio apresentou. Ele volta para Paris. E ele deixa um recado para Pestalozzi, o desejo dele de fundar um instituto semelhante a esse em Paris. E aí Kardec vai para Paris e começa a se envolver profundamente com a educação, e muito cedo ele já começa a publicar livros pedagógicos da área da educação, como por exemplo em 1824, com 20 anos de idade, Kardec então publica um livro chamado Curso Prático e Teórico da Aritmética. E por aí vai. Em 28, olha só, em 1828, Kardec tinha 24 anos de idade. E ele vai e lança um plano proposto para a melhoria da instituição pública. Isso para a França inteira. Olha que audácia, né, desse homem de lançar um plano de melhoria para a educação pública da sua época, com 24 anos de idade. E por aí vai. Em 1831, ele lança nada mais nada menos que uma gramática francesa clássica. Muito novo. Então ele era já assim, uma sumidade diante. E a gente fala sumidade porque não que os outros não sejam, porque muitos que passaram pelo Instituto também foram reconhecidos como alunos e pessoas exemplares. Legaram muita coisa para a sociedade francesa da época. Mas Kardec tinha uma missão a mais, né, que ele ainda desconhecia. Mas ele pautou a sua vida fortemente na área da educação e vai lançar muitos livros ao longo da sua carreira. Kardec, a gente olha assim, parece que ele só fazia espiritismo, né? Mas não, Kardec, além de organizar a doutrina espírita, ele também trabalhava como uma pessoa comum da sua época. Dava aula, fazia palestras, estudos, dava aulas particulares de graça. Enfim, Kardec era um homem extremamente inserido e trabalhador da sua época, muito trabalhador. Depois até os espíritos alertam a ele, né, que ele iria comprometer a sua própria saúde, já por conta do espiritismo, né, já por conta da organização da doutrina espírita, que ele iria comprometer a sua saúde em função do quanto ele precisaria se dedicar. Kardec também tem inúmeros diplomas, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diplomas aqui, de fundador de sociedades, enfim, e integrante de várias sociedades científicas, culturais na sua época. Ele, em 1832, ele vai se casar com a Amélie Goudet e continua a sua trajetória. E aí Kardec, só em 1854, através de um amigo dele chamado Fortier, vai ouvir falar das famosas mesas girantes, em que as pessoas na época, na França, se reuniam nos salões, ficavam em torno dessa mesa, apoiavam a mão em cima dessa mesa, e a mesa se movimentava, dava respostas, saltava, dava pancadas e tudo mais. Isso se tornou uma febre, mas era tido assim mais como divertimento do que propriamente como algo de um interesse maior. Então, em 1854, Kardec, através do seu Fortier, ele vai obter essa informação. E eu vou ler esse diálogo, porque é muito interessante. Ele diz assim, o seu Fortier dizendo para ele: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária
não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interrogando-se, e ela responde. E aí Kardec falou assim: isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Ele deu até uma desdenhada, né? Mas ele não negou. Kardec não era um homem de negar. Dizer assim, isso é impossível. Ele era um homem de pesquisar, de estudar, de verificar. Mas ali ele falou, permita-me, por enquanto, entender que isso é como a gente diz, né, historinha para boi dormir. E isso em 54. Um ano depois, ele vai ter um encontro melhor. Ele vai encontrar também um amigo dele de muitos anos, o senhor Cailloty, e aí, nesse momento, é que o senhor Cailloty fala para ele que as mesas estavam respondendo a perguntas e essas respostas eram oriundas de espíritos. E o senhor Cailloty fala assim, com muito entusiasmo para ele sobre isso. E ao invés de Kardec, né, no caso era Hippolyte Léon, né, Denisard Rivail, ao invés do senhor Rivail ficar assim, mais entusiasmado, mais curioso, nada, ele ficou assim, mais duvidando de tudo isso. Mais duvidando. E aí, em meados de 85, ele vai para uma reunião a convite de uma outra médium chamada senhorita Roger, acompanhado do senhor Fortier. Ele vai para uma reunião na casa de uma senhora chamada Pleine Maison. E aí, pela primeira vez, ele vai ter contato de fato com esses fenômenos, né, dessas mesas girantes e falantes. E aí, olha a conclusão de Kardec. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Mas aí olha só o que ele vai dizer. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escritas mediúnicas e uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, ou seja, aquela desconfiança dele estava longe de ter modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometia aprofundar. Ou seja, foi nesse momento que a chavinha virou para Kardec. Ou seja, eu vou pesquisar isso aí. Parece que existe alguma ordem nova por trás de tudo isso. Então, veja bem, enquanto todo mundo, e eram muitas pessoas naquela época, se divertiam e achavam aquilo algo que pudesse ser um passatempo, Kardec já enxergava algo diferente. Então, o brilhantismo dele já começa a surgir aí. Tem alguma coisa por trás de tudo isso. E aí Kardec, então, de fato, começa a se desdobrar em pesquisar isso. Ele vai conhecer o senhor Boudin e vai participar das reuniões com mais assiduidade nessa casa do senhor Boudin. Lá ele tem um contato com um espírito chamado Zéfiro, que vai falar para ele o quanto eles eram amigos numa época muito distante, em que eles foram druidas na Gália, enfim, vai falar uma série de coisas para ele e vai entusiasmar ele, dizendo, estou ao seu lado na condução dessa sua tarefa. E aí, nesse mesmo momento, já mais para
início de 56, Kardec então recebe os famosos 50 cadernos, porque essas reuniões na casa do Sr. Boudin já haviam acontecido com várias pessoas, e Kardec percebeu que o número de pessoas que estavam ali não eram pessoas furtas, eram pessoas íntegras, eram pessoas sábias e tudo mais. E aí Kardec entrega para Kardec 50 cadernos de inúmeras comunicações desses espíritos. E aí, percebendo, né, sobretudo o seu Carlotti, que Kardec tinha capacidade de organizar aqueles cadernos, Kardec então meio que deixa aquilo de lado, porque achou aquela tarefa um tanto quanto difícil, enfadonha, você organizar aquilo, mas ele tem uma comunicação do Espírito dizendo, olha, eu vou estar com você, assuma essa tarefa e tudo mais, e ele começa então a organizar essas comunicações todas, a selecionar as comunicações, tentar dar uma cronologia nelas, uma organizada nela em forma de temas, tirar aquelas que são repetitivas e tudo mais, foi organizando esses cadernos todos. E aí o que fez Kardec? Ele encontrou alguns espaços em branco. Ou seja, como é que essas coisas que ali estavam sendo reveladas poderiam ser melhor entendidas? E aí que Kardec então vai para as reuniões com perguntas direcionadas a esses espíritos em relação àquelas comunicações, àqueles textos. Ele começa então a formular perguntas, e isso então começa a formar a base do livro dos Espíritos. Isso em meados de 56. Essa coisa começa a se estruturar. É nesse período também que ele conhece uma outra médium, e aí vai frequentar uma reunião na casa do Sr. Rustam, e ali então ele começa a fazer melhor, a estruturar melhor essas perguntas. E as reuniões que antes tinham inúmeras pessoas participando, começam a ficar reuniões mais privativas, mais particulares. E aquela percepção que existia de divertimento, de curiosidade, vai se deixando de lado, aquilo vai desaparecendo naturalmente. As pessoas que vão ficando com ele são pessoas cada vez mais sérias, que querem saber de fato o que é isso, que nova ciência era essa, que nova filosofia era essa, o que era isso, enfim. E aí Kardec então começa a estruturar o Livro dos Espíritos, que em abril de 57 é lançado no Palais Royal, que era um prédio lindo, que existe lá, com diversas galerias comerciais, e uma delas era uma livraria. Kardec então lança o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas na época. Depois essa versão, em 1860, é a versão atual que a gente tem, com 1018 perguntas e respostas, na estrutura que a gente conhece até hoje. Então esse é um pouco, assim, en passant mesmo, essa história, né, que eu contei para vocês. Tem outras coisas que ocorreram no decorrer de tudo isso, mas agora a gente vai falar um pouquinho de como essas coisas se deram após o lançamento do Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos, como eu disse, foi lançado em 1857. A gente acha que a obra de Kardec está restrita a essa literatura básica que a gente costuma dizer, mas é muito mais do que isso. Então, em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 58, ele lança um periódico, que é a Revista Espírita, que vai funcionar por 12 anos, ininterruptos, sem nenhum atraso. Era uma revista mensal. Vocês imaginem só a dedicação desse homem, que trabalhava, que se dedicava, né? Mas ainda encontrava tempo para estruturar toda essa doutrina que a gente conhece e também escrever uma revista espírita. Então, mensalmente, ele publicava essas revistas que foram lançadas, teve seu lançamento em janeiro de 58. Depois, existe um livrozinho, que depois esse livro vai dar origem ao Livro dos Médiuns,
mas foi lançado em 58, que também instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E aí só em julho de 59 é que Kardec lança esse livrinho aqui, O que é o Espiritismo, que depois a gente vai falar melhor sobre ele, porque que ele lançou esse livro. Seguindo o lançamento desses livros, tem também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o Paulo Sérgio falou, né? Foi fundada em abril de 58. E aí depois tem todas as obras que a gente conhece, né? Depois vem o Livro dos Médios, em janeiro de 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 64, o Céu e o Inferno, né, em agosto de 65, e a Gênese em janeiro de 68. Depois, então, é lançado obras póstumas em 1890. Então essas são as que a gente considera como obras básicas. Mas não fica só aí, né? Kardec também lançou em 62 um livreto chamado O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples. Depois também tem um livro, Viagem Espírita, de 1862. Isso só para citar alguns. Mas tem um que eu gostaria de destacar aqui para mostrar para vocês o quanto Kardec era audacioso já na sua época, e serve muito para nós nos dias de hoje, principalmente para que a gente possa aquilatar às vezes o nível das nossas críticas, sobretudo. Ele vai lançar o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, isso em abril de 69. Muito poucas pessoas conhecem isso. Eu particularmente nem conhecia que ele tinha lançado esse caderno, esse Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. E aí, pasmem, um desses itens do catálogo, ele bota várias obras, né, não só de espíritas, como obras de filósofos e tudo mais, mas ele também vai colocar nesse catálogo as obras dos críticos do espiritismo. As pessoas que eram contrárias ao espiritismo. Então Kardec confiava muito na gente, na capacidade de distinguir essas coisas. Porque as afirmações só vêm quando eu consigo enxergar o oposto dessa questão. E aquilo se torna uma afirmação na minha vida. Então Kardec confiava muito na gente a esse ponto de colocar, de recomendar que tenhamos nas bibliotecas espíritas nossas livros de opositores do espiritismo. Olha a grandeza e a sabedoria desse homem. E hoje a gente às vezes encontra nos nossos próprios círculos pessoas às vezes que criticam obras espíritas e não permitem que essas obras estejam nas livrarias da nossa casa. Fica aí uma reflexão. Até porque, se eu tenho um conceito de mediunidade, esse conceito de mediunidade é estabelecido por Allan Kardec, e eu leio uma obra assim espírita em que o escritor está dizendo que o espírito mediunizou a cobra, é uma ótima oportunidade para mim de reavaliar ou de reafirmar o conceito que eu tenho de mediunidade. Qual é o conceito de mediunidade que Kardec estabelece para nós? Então, quando um autor coloca isso é um motivo para eu o quê? Para e pensar. Peraí, acho que essa palavra está mal colocada. O conceito de mediunidade não é esse que Kardec estabelece. E Kardec tem um carinho enorme de conceituar as palavras, para que a gente não se perca. Então a gente pode dizer, bom, acho que se botasse assim, magnetizou, influenciou, né? A gente até entenderia, mas mediunizou a cobra é complicado. Então Kardec confiava na gente esse poder de distinguir essas coisas. Então eu preciso disso. É uma necessidade de interagir com isso.
Bom, vou voltar um pouquinho então para o livro. Esse livro aqui ele tem uma razão muito clara. Kardec é muito objetivo nas suas obras, né? Tanto é assim que objetividade maior a gente não vai encontrar do que a obra intitulada O Livro dos Espíritos, porque ele é todo em perguntas e respostas. E essas perguntas são extremamente objetivas e as respostas concretas. Perguntas objetivas, respostas concretas. E quando isso não se estabelecia, Kardec não assumia. Tanto é assim que ele se utilizou de vários médios. E só depois de ter um consenso absoluto em torno daquilo, é que ele considerava que aquela resposta era a resposta ideal da pergunta que ele havia formulado. Perguntas objetivas, respostas concretas. A gente vai verificar isso em toda a obra de Kardec. E não é à toa que esse livro também tem o seu objetivo concreto. É ele que vai dizer, na sua introdução, o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: por isso, ele falando, explicando a razão da obra, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Então Kardec recebia cartas do mundo inteiro a respeito das obras que ele lançou, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a parte filosófica e mais científica. Então ele era questionado por muitos a respeito disso. E naquela época, gente, não tinha o que a gente tem hoje, né? Não existia máquina de datilografar, era tudo à mão, era tudo escrito. Então você tinha que responder aquilo tudo, ler e responder aquilo tudo por escrito. Kardec, muito sábio, muito sagaz, pensou assim: eu vou fazer uma obra para apresentar essa obra a todos aqueles que vierem me perguntar. Então a carta vem e eu respondo com o livro. O livreto, a carta vem e eu respondo com o livreto. E aí, mais interessante ainda, o que ele fez? Ele pegou e criou, vamos dizer assim, 3 personagens. Né? O livro está estruturado em 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele simula um diálogo com 3 personagens. Personagens, evidentemente, que questionavam ele, que endereçavam cartas a eles. Ele, então, criou um perfil, né, que é o crítico, o cético e o padre. E aí ele, então, simula perguntas desses personagens e dá respostas. Então, o crítico, bom, ele verificou o conjunto de críticas, estabeleceu perguntas e respostas para aquilo que ele era mais questionado. Diz: esse aqui é o perfil do crítico. Gastou algumas perguntas e respostas com isso. Depois ele vai para o perfil do cético, que é o que ele mais usa. É enorme esse trecho. Porque o cético é aquele que duvida, né? Então, bom, se há dúvida, eu acho que eu tenho uma chance de mostrar para ele talvez se convencer, ele talvez se debruçar mais, ele querer enxergar melhor isso, ter um interesse de conhecer. E depois o padre, o diálogo com o padre. Depois, no capítulo 2º, ele vai dar umas noções elementares do Espiritismo, que é um resumo, vamos dizer assim, do que seria o Livro dos Médiuns, e termina com o que seria o resumo do Livro dos Espíritos. Ele até inverte essa ordem, acredito eu, porque a gama, né, de interesse das pessoas estava muito mais
de como é que esses espíritos se comunicam, que tipo de mensagens eles dão, como é que isso é, o que é um médium, por que precisa desse intermediário, etc, 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 etc. Então isso basicamente é essa obra, o que é o Espiritismo, né? Que serve para a gente endereçar as pessoas que querem conhecer o Espiritismo, serve para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender como é que essas coisas acontecem. Então, é uma obra que serve até os dias de hoje. Então, se vocês conhecerem alguém que queira conhecer o Espiritismo, é uma boa obra para se dar de presente a essa pessoa. Está aqui uma obrazinha que eu acho que vai te interessar. Mas o interessante dessa obra, para nós concluirmos, é que verifiquem bem, essa obra não é um ponto de interrogação. Kardec não está, e é interessante observar que se vocês fizerem pesquisa, vocês vão encontrar muitas anotações dessa obra com um ponto de interrogação. Essa obra não tem um ponto de interrogação. Kardec não pergunta o que é o Espiritismo. Não é isso. Ele está afirmando o que é o Espiritismo. Ele apresenta afirmações a respeito do que é o Espiritismo. E é nessa linha que eu gostaria de refletir um pouco essa noite para a gente concluir. Quais são as nossas afirmações do Espiritismo na nossa vida? Ou qual é a maior das afirmações que a gente pode ter do Espiritismo na nossa vida? Considerando o período em que estamos vivendo, que afirmação o Espiritismo me move? Em que momento, de fato, o Espiritismo é aquele que se coloca à frente na minha vida? Porque, via de regra, o que a gente costuma observar é que as nossas reações relativizam cada vez mais os ensinamentos dos Espíritos. E o velho homem se apresenta várias e várias vezes, e repetidas vezes, na nossa vida. Então a gente está diante de uma situação difícil, no trabalho, na rua, dentro de casa, e ao invés do Espiritismo se afirmar diante de nós, são os conceitos mais antiquados que se apresentam e aqueles que a gente mais adora. Muitos de nós ainda têm no Espiritismo dois únicos movimentos, como os de velhas religiões pelas quais já passamos: o de vir ao templo e voltar para casa. Vir ao templo e voltar para casa. Vir ao templo e voltar para casa. O Espiritismo aguarda um pouco mais de nós. Esse homem escreveu uma obra aguardando um pouco mais de nós, aguardando afirmações, posturas, de fato, na nossa vida, em que a gente possa identificar um verdadeiro espírito. E o momento em que a gente está vivendo é um momento em que mais o Espiritismo precisa se afirmar na vida de cada um de nós. A gente não abre mão de dizer que é espírita de fato, mas não por conhecer Kardec em suas obras e saber de qual é a pergunta e qual a resposta em que está aquele nome. Lembrando um pouco de Pestalozzi, né? Vivenciar, sobretudo, tudo aquilo que a gente conhece. Eu costumo dizer que eu não preciso conhecer mais nada do Espiritismo. Eu preciso vivenciar aquilo que o Espiritismo me ofereceu. O meu débito está ali. Não está em conhecer mais, embora a gente faça isso. Mas o meu débito maior está em dar conta de tudo que o Espiritismo me concedeu. Porque quando eu vejo, eu estou fraquejando e o espírita está sendo deixado de lado. Deixado de lado. Eu vou encerrar com uma colocação do próprio Kardec, lembrando um pouco que a colocação do Paulo no início.
Kardec vai dizer uma coisa muito importante numa palestra que ele faz em Lyon, né? Ele diz assim, ele estava muito orgulhoso do movimento espírita em Lyon. Ele diz assim, se porém Lyon se distingue pelo número, não faz menos pela qualidade. Ele entendia que lá tinha número e qualidade. O que ainda vale mais, por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob o seu verdadeiro ponto de vista. Meus senhores, olha que colocação de Kardec, eu deixo para a nossa reflexão. 3 categorias de adeptos. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O Espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Talvez o fenômeno ainda não seja algo que pudéssemos afirmar como Kardec afirmou aqui. Mas, sobretudo, o Espiritismo ser mais ou menos interessante para algumas pessoas. O segundo vem outra coisa nele além dos fatos. Compreende o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhes as consequências, bem convencido de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se para aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhes traçam o espiritismo, os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é em toda ocasião a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Mais adiante ele vai dizer que esse é o verdadeiro objetivo, o objetivo maior do espiritismo, que é justamente a gente vivenciar na caridade todos os ensinamentos. E estamos vivendo um momento em que a gente precisa estender a mão um pouco além do que a gente considera que é capaz. Há um mar de pessoas sofrendo, muito próximas de nós, E é fundamental a gente erguer a bandeira do espiritismo, do espírita, do verdadeiro espírita, do espírita cristão, vivenciando o espiritismo, sobretudo levando consolo a essas pessoas que estão passando por problemas tão difíceis e sofrem tanto nesse momento em suas vidas. Então, se a gente consegue perceber que o nosso planeta Terra está passando por um período de transição, considero eu que é fundamental que o espiritismo também, no universo íntimo de cada um de nós, passe por uma transição. E que a gente não abra mão de posturas afirmativas em relação ao espiritismo. E a gente possa dizer em alto e bom som, sobretudo em atitudes, não em sabedoria, mas em atitudes, o que é o espiritismo na minha vida. E eu mostrar que o espiritismo é isso, é aquilo, é aquele outro, através das minhas atitudes. Não de conhecimentos, mas sobretudo de atitudes endereçando aqueles que mais precisam um pouco de consolo, um pouco de ajuda. Jesus não aguarda de nós a solução dos problemas alheios. Não temos esse poder, não temos essa capacidade. Isso pode até acontecer, mas nós não temos essa capacidade ainda. Mas já podemos diminuir o sofrimento das pessoas, na medida das nossas condições. Na medida das nossas condições. A gente tem condições de diminuir um pouquinho que seja o sofrimento de um irmão querido. E isso, no meu modo de ver, segundo a observação do Kardec, nos faz integrar essa terceira categoria de espíritos que, segundo ele, são os verdadeiros espíritos. Quando as afirmações do que é o espiritismo estejam transitando no nosso mundo íntimo e sendo espelhadas na palma da nossa mão. Que Jesus, nosso mestre querido, possa nos abençoar hoje e sempre.
Muita paz e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês.